Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que até os rivais estão assumindo que o erro foi tão brutal lá no jogo entre São Paulo e Palmeiras que tem alguma coisa estranha aí por trás. Ao ponto de um palmeirense falar que tem que ser investigado esse jogo e esse árbitro. É isso mesmo, tá? E teve um São Paulino aí muito famoso, vocês vão ver, que é o Rica Perrone, né? Eu nunca vi o Rica Perrone tão revoltado como nesse vídeo. O vídeo ficou sensacional. E olha, já vão para mais de 10 pontos que o Palmeiras ganhou só com erro de arbitragem. Mais de 10 pontos. Era para o Flamengo estar aí pelo menos fácil, aí com uns 8 pontos na frente do Palmeiras. Para vocês verem como é que tá a disparidade. Tem alguma coisa cheirando muito ruim por trás aí. Será que tem alguma coisa envolvendo alguma coisa pior aí que eu não quero falar, né? Mas vamos ver lá, tá? Os créditos vai estar na descrição. Verifica se você tá inscrito no canal, deixa esse likezinho aí pra dar essa moral, valeu? E vambora lá pro vídeo, que o vídeo ficou sensacional. Todo mundo tem a sua reclamação, mas o que aconteceu ontem não foi um jogo normal como outros, né? O jogo de ontem precisa ser investigado. Por que, Napoleão? A gente não está falando de um árbitro inexperiente numa situação... Não, estamos falando justamente do Ramon Abate Abel, que hoje está considerado um dos principais árbitros do país. Possivelmente de Copa do Mundo. E nós não estamos falando de um pênalti. Nós estamos falando de 90 minutos. De influência em 90 minutos. Isso raras vezes acontece. Não estou nem falando da não interferência no VAR. Toda a responsabilidade dos lances interpretativos, aliás, ele estava bem colocado em todos eles, é do Ramon Abate Abel. Porque o mais fácil agora é a gente colocar tudo no mesmo balaio. É a CBF afastar o árbitro e o VAR do jogo do São Paulo com o Palmeiras e do jogo do Bragantino com o Grêmio. Já aconteceu. Comparem as escalas. Quem são as pessoas envolvidas? Qual é o árbitro de Bragantino e Grêmio? Qual que é o árbitro do Choque Rei? Né? E o que aconteceu ontem não é normal. Não é normal mesmo. É um jogo que vai ficar conhecido como alguns jogos do futebol brasileiro. O Vessone está até bravo comigo, que eu já lembrei. O jogo do árbitro. O jogo do Castrilli, o jogo do Amarília, aquilo é um lance no jogo. Esse jogo foram todos os lances, né? Então a interferência da arbitragem e do árbitro, eu eximo o VAR, que no Brasil não serve para nada, ou ele entra demais, ou ele não entra, e é uma outra situação. E de qualquer forma, o presidente do São Paulo, que não apareceu aí nas sonoras, porque ele só postou e acabou de gravar um vídeo... A gente vai ver daqui a pouquinho. Ele está exigindo o áudio do VAR, né? Que nesse caso não precisaria necessariamente ter acontecido, porque o Ramon Abate Abel não vai ao VAR, se recusa a ir ao VAR. Mas é importante dizer que eles conversam entre eles em todos os lances. Né? Então, tem alguma conversa teve. Do tipo, então, esse lance aqui, não é nada, segue o jogo. Isso no mínimo tem. Esse jogo, essa arbitragem, ela precisa ser investigada. Ela precisa ser investigada. Ela não é uma arbitragem usual, ela não é a mesma arbitragem, não é um erro só. Mas Arnaldo, você não discorda de mim. Não, a questão é que esse jogo o Brasil está vendo. Não, mas não é só isso, não. Tem vários jogos invisíveis com muitos erros assim. Eu sei, mas em tese foi escalado para esse jogo o principal árbitro do país. Então, nada justifica a arbitragem que ele teve, a não ser uma coisa que a gente não saiba. Então a gente precisa saber. Porque o que vai acontecer agora não é o São Paulo que não vai jogar mais contra o Palmeiras. Você já viu o que aconteceu ontem. A gente não mostrou aí, mas é o Boto, dirigente do Flamengo. O que vai acontecer agora? Quem vai para cima dessa situação e vai ficar espevinhando até o final dos tempos é o Flamengo, que é o adversário do Palmeiras neste campeonato. E ainda há jogo direto, né? E que é tão forte como o Palmeiras. É aí que nós vamos chegar à discussão. Porque o Flamengo e o Palmeiras, inclusive na questão da Libra, curiosamente, que o São Paulo também está ao lado do Palmeiras, só que ninguém sabe disso, porque quem se coloca é a Leila, em nome dos times da Libra. Flamengo e Palmeiras é um outro embate. Porque o embate do São Paulo com o Palmeiras, além de estar muito distante em termos técnicos de investimento, em termos de bastidor, é uma covardia. Foi um escândalo. Não foi uma arbitragem normal. E ele nunca falou de arbitragem, né? Ou até então não tinha falado de arbitragem. Foi um escândalo. Não foi uma arbitragem trivial. A partir de agora, o que eu espero
é que o árbitro e sua arbitragem sejam investigadas. O que não vai mudar é que esse jogo vai ficar conhecido, além da virada, além dos jogos, dos embates, que teve muita coisa interessante em termos de futebol no jogo de ontem, inclusive o poderio do Palmeiras na virada, nos 30 minutos finais, vai ficar conhecido como o jogo do Ramon Abate Abel. Qualquer imbecil consegue perceber isso. Aí hoje, São Paulo e Palmeiras, 2-0 pro São Paulo. Eu vou tentar ampliar a imagem aqui. 2-0 pro São Paulo. Olha o que o árbitro diz que não foi pênalti. E o VAR não entra, ele fica parado, o jogo fica parado o suficiente pro VAR ver. E o VAR não diz que foi pênalti. O VAR acha que isso aqui não é pênalti. O Alan vai escorregar. Puta que pariu! Pelo amor de Deus! Como é que você explica isso para um torcedor de futebol? Como é que você diz? Como é que eu abro a porra da minha live? Como é que eu faço vídeo sobre o jogo? E digo pro torcedor, não, torcedor, você tem que amar futebol. Você tem que acreditar que o árbitro erra. Você tem que acreditar que tudo isso aqui é maravilhoso. Não tem condição. Não tem condição de aceitar isso aqui. Nem a mãe do Abel concordaria que isso aqui não é pênalti. Isso é um absurdo. Isso é pênalti em qualquer lugar, sobre qualquer argumento é pênalti. Qualquer argumento. E o árbitro assiste isso no VAR e não marca o pênalti. Era 3-0 pro São Paulo. Acabou o jogo, o São Paulo ganharia um jogo que ele não tem condições de ganhar. O São Paulo não tem condição de ganhar o jogo do Palmeiras na bola, todo mundo jogando o que sabe. Não dá, o Palmeiras é melhor do que o São Paulo. Mas se o São Paulo conseguiu 2-0 no primeiro tempo, havia uma esperança. Aí começa o segundo tempo, o São Paulo tem esse pênalti. Porra, cara, a chance do 3-0 de você ganhar o clássico é muito grande. E o árbitro não dá. E o VAR não chama o árbitro. Meu Deus, o que você quer, CBF, presidente de clube, dona Leila, seu Casares? Para de ficar feliz ou puto porque o roubo foi pra você. Ou vocês sentam numa mesa e falam assim, gente, para a porra toda, tá? Porque realmente a gente precisa parar o campeonato e refazer isso aqui. Ou vocês vão foder, inclusive com o esquema dos dirigentes que ganham dinheiro no futebol. Até o esquema de vocês vai ser prejudicado. Entendeu? Então os dirigentes do futebol que eventualmente roubam, e não são poucos, vocês também vão começar a ficar no alvo, porque tá todo mundo olhando. Sabe por que o Edinaldo saiu da CBF? Porque quando você bota o tatu na árvore, o tatu não pode chamar atenção. Porque se chamar atenção, todo mundo olha e fala, por que tem um tatu na árvore? O tatu não sobe em árvore. Vocês estão fazendo a mesma coisa com o futebol brasileiro. Vocês estão chamando a atenção para que a gente comece a investigar e ir atrás de coisas que não estão no meio da arbitragem. E se a gente for, vocês sabem do que eu tô falando, nós vamos chegar em muita merda. Se me der a louca amanhã eu resolver virar um repórter investigativo, vocês vão me odiar, né? Então, cara, ou vocês interrompem essa putaria e pelo menos vendem pro torcedor a imagem que aquilo é honesto, correto e que há uma tentativa de se fazer a coisa certa, ou vocês vão destruir o futebol brasileiro. Vocês vão destruir o cargo de vocês, os esquemas de vocês, vocês vão destruir a porra toda. Metade dos jogos da rodada foram roubados. Caralho! Pelo amor de Deus, cara. Não é uma questão de se discutir se o Palmeiras mereceu ou não mereceu, se o São Paulo jogou bem. Isso é outra coisa que nós vamos discutir daqui pra frente na live. Mas é preciso entender que vocês estão lidando num país corrupto, num país esquemeiro, num país onde ninguém acredita no erro. Ninguém acredita na boa-fé e tem motivo pra não acreditar. Não dá pra acreditar em nada no Brasil. E aí vocês pegam o futebol e deixam passar essa imagem pro torcedor de que tudo é sacanagem, de que tudo é armado. Como é que eu vou ficar gastando meu tempo aqui trabalhando, defendendo uma coisa dessa? Como é que as pessoas vão ligar a televisão no domingo? Como é que você quer que o cara pegue o salário dele e gaste metade do salário pra comprar a porra de um ingresso de 300 conto, que é o absurdo que vocês cobram no futebol brasileiro, pra assistir uma putaria dessa? Não existe isso. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal e eu vou dar minha opinião aqui, cara. É sim. Vai ser um pouco de teoria de conspiração? Não sei. Eu vou deixar pra vocês decidirem se é ou não. Entendeu? Eu acho que tava um complô muito grande contra o Flamengo, né? Eu acho que pode ser que a CBF aproveitou o hype, um momento, entendeu? Vou tomar cuidado para não falar besteira aqui. E pode ter rolado sim um papinho aqui, outro ali, ó. Vamos tentar errar em todos os jogos, né? Pra não ficar tão na cara assim o jogo do São Paulo e Palmeiras e do Flamengo. Porque, cara,
Se o jogador do Flamengo ontem, se o jogador do Flamengo domingo levantasse o braço perto do jogador do Bahia para pedir água, eu acho que ele ia apitar falta. Eu acho que iam apitar falta e dar cartão amarelo. Não tô falando que os lances para cartão vermelho no jogo do Flamengo não foram merecidos. Eu não sou clubista a esse ponto. Foram merecidos. Mas lances parecidos ou até piores no jogo do Palmeiras, nem cogitaram dar cartão. Vocês estão entendendo? O que eu penso é o seguinte: parece que é uma coisa que deixa a gente dar a entender isso, entendeu? Se é ou não, eu não tenho provas, eu não sei. Mas que dá a entender o seguinte: ó, tudo que acontecer lá no jogo do Flamengo, se o jogador do Flamengo soltar uma baforada na cara do jogador do Bahia, dá cartão, segura, vamos travar o Flamengo. Já no outro jogo lá no Morumbi, pode ter voadora, não expulsa ninguém, tudo a favor do Palmeiras. Entendeu? Ah, mas isso não vai ficar muito na cara? Pô, a gente dá umas dicas para os outros jogos também ter alguns erros, entendeu? Alguns esquemas, alguma coisa assim escandalosa, porque aí a gente fala que todo mundo é ruim. Entendeu? Aí fica generalizado e aí passa um pano de fundo aí. Essa é a minha opinião. Teoria da conspiração? Não sei. Escreve aí nos comentários se vocês concordam ou não, se tem sentido ou não essa minha interpretação. Beleza? Os créditos vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal. Deixa esse likezinho aí para dar essa moral, valeu? Vai me ajudar muito aqui e clica no botão hype aí nos comentários. Eu vou nessa, um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.